E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Passou até aqui, os irmãos, para sentar. Aleluia, Jesus. Maravilhosa essa palavra do Senhor Jesus Cristo, sobre a criação do homem e da mulher, né? Da forma ao qual, a forma maravilhosa, extraordinária ao qual Deus nos criou. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Quantos aqui já viram Deus? Amém? Quem viu, levanta a mão. Quem está em dúvida não precisa levantar. Amém? A irmã Jaque, amém? É maravilhosa, irmãos. É maravilhosa essa experiência. Amém? Que temos na presença do Senhor. É maravilhosa. Amém? Eu falei amor, mas os irmãos eu amo em Cristo Jesus também. Eu ia falar irmãos. Amém? Amém. Aleluia. É maravilhosa essa experiência que temos na presença do Senhor Jesus. É maravilhosa a experiência que temos de ver Deus, né? Eu creio que a irmã Jaqueline, Deus já me deu ali sabedoria. Porque quando nós temos a experiência de vermos a Deus, amados, é maravilhoso. É maravilhoso, porque todas as nossas dúvidas, elas são tiradas. Todas as nossas dúvidas se acabam quando nós vemos ao Senhor Jesus. Quando nós vemos a face do Senhor Jesus. Quando nós vemos Deus, quando nós temos esta experiência. Porque diz a palavra do Senhor, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. E eu gostaria que os irmãos abrissem também sua Bíblia em Gênesis ainda, no capítulo 2, versículo 7. Aleluia, Jesus, tu és fiel, Senhor. Capítulo 7, amém? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha que bênção. O sopro de vida que foi dado por Deus. Amém? O sopro de vida que Deus nos dá todos os dias da nossa vida. Porque quantas pessoas, muitas vezes, quando dormem ali, de repente elas não têm a oportunidade de acordarem. Elas não têm a oportunidade de verem um novo dia. Infelizmente perdem suas vidas, quem sabe ali por um motivo de saúde. Mas eu digo nessa noite, o sopro de vida, queridos, não foi apenas em Adão. O sopro de vida é nas nossas vidas. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é um novo sopro de vida. É um sopro de vida espiritual. É um sopro de vida maravilhoso que Ele nos dá. E quando nós temos a oportunidade de podermos acordar e ver novamente o pôr do sol, é um novo sopro de vida. Eu gostaria também que os irmãos me acompanhassem ainda no capítulo 2, versículo 18, 21 e 22, amém? Jesus. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Agora o 18. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Agora, irmãos, agora o versículo 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Amém? Cadê a sua parte da costela aí, irmão? Olha que formosura, olha do lado da sua esposa, se você estiver do lado dela. Quem sabe sua namorada, futura esposa, amém? Olha que formosura que Deus fez. Uma adjuntora. Ou seja, Deus criou o homem do pó da terra. Mas a mulher, Ele fez de uma forma frágil. Imagina você se você levar um soco na sua costela. Quando as pessoas sofrem ali um acidente, muitas vezes elas ficam indebilitadas se a sua costela for ali atingida. E assim é o homem, quando a sua esposa é atingida por algo, ele fica indebilitado. Porque quando o homem ele tem ali uma mulher como sua esposa, eu ouvi e aprendi, ele torna-se um só. Os dois tornam-se um só. E
corpo. Eu e você na presença do Senhor. Imagina você um corpo, se um braço não funcionar, vai fazer falta, não vai? Imagina se você perder uma perna e não funcionar, vai fazer muita falta. Mas tem pessoas, olha, a criação extraordinária de Deus. Tem pessoas, eu tenho certeza que muitos aqui viram essas pessoas que nascem ali com uma deficiência física, faltando alguma parte do seu corpo. Tem pessoas que elas fazem as coisas melhor do que nós. Eu estava vendo um dia uma reportagem de uma mulher que ela escrevia com o dedão dos pés. Olha o que para extraordinário que Deus criou. Agora olha você. Olha a sua imagem, olha o que Deus criou em você. A beleza pura que Ele pôs em você quando Ele te criou. Por isso eu te digo nesta noite, quando eu digo, se você veio Deus, eu quero passar uma experiência a todos aqui nesta noite. Eu gostaria de pedir o auxílio do evangelista Alex, amém? Eu gostaria da participação de todos os irmãos nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus fiel, Senhor. O irmão Alex vai segurar. Já viu Deus, irmão? Vamos ver, amém, querida? Vamos ver? Amém? Vai passar por essa experiência? E todos aqui vão passar, hein? Você vai ver, não vai falar para ninguém, hein? Amém? Então pode ver, olha como ele é maravilhoso. E aí? Amém? Amém? Aleluia, irmã. Vanessa, por favor, vem aqui, irmã. Vamos passar por essa experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que essa experiência você vai levar para o resto da sua vida, amém? Vamos então ver Deus, aqueles que não viram. Eu gostaria de pedir a todos vocês, façam uma fila rapidamente aqui, vamos ver a criação maravilhosa. Amém? Todos venham ver. Aleluia, Jesus. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus é maravilhoso. Deus realmente é maravilhoso, não é? Amém? Eu peço a participação de todos, amém? O irmão Tiago, o irmão que está aí atrás, por favor, vem aqui. Porque essa experiência pode ser única, hein? Não perca. Deus é lindo, né, irmãos? Glória a Deus. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia, Jesus. Ele é extraordinário. É uma criação maravilhosa. Amém? Jesus, aleluia. Deus é lindo, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Santo, santo. E aí, irmãos, o que os irmãos acharam dessa experiência? Glória a Deus, aleluia. Agora é por isso que todos os dias da tua vida você tem que estar glorificando o nome de Deus. Em todos os momentos da tua vida você tem que glorificar a este Deus que é lindo, é poderoso para nos abençoar. Porque essa palavra diz que fomos criados em imagem e semelhança. Se somos criados em imagem e semelhança, imagine se ele. De repente eu não vou. Tem muitas pessoas que têm esse problema. Eu não vou ali com a cara da nossa irmã Jaqueline. E de repente tem uma discussão ali, eu começo com uma agressão, seja física ou seja verbal. Ou seja, eu estarei não atingindo apenas a ela, mas a Deus. Porque ela é uma criação, imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do momento que eu machuco alguém, seja como eu disse, física ou verbalmente, eu estou atingindo a Deus. Ou quem sabe, a partir do momento que eu estou neste lugar, neste templo, e de repente eu não vou levantar com o nosso irmão Tiago, e eu começo a atingir ele de qualquer forma, eu estou atingindo uma parte do corpo da igreja. Quem sabe ele faz parte ali ao braço direito, amém? Uma parte maravilhosa. E de repente os irmãos Tiago saem da presença de Deus. Quem sabe se eu não gosto muito dele, pra mim não vai fazer a mínima falta. Mas e eu e Deus, como que fica? Então eu te digo, como que fica a partir do
próximo como a nós mesmos, amém? Então, se devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, você não vai se olhar e se esmurrar, amém? Não tem nenhum louco aqui, infelizmente tem pessoas que têm essa doença espiritual, porque isso é uma doença espiritual. Infelizmente, muitas pessoas que estão lá internadas são pessoas que têm essa doença e são perseguidas, atormentadas por um espírito maligno. E que não tem o privilégio que você tem de ser uma pessoa normal e ao mesmo tempo não. Porque nós estamos na presença do Senhor. Nós vemos o sobrenatural. Muitos não têm a oportunidade de ver. E hoje eu tenho certeza que essa experiência você vai levar para o resto da tua vida. Porque eu digo a você que a minha vida mudou quando eu passei a ter conhecimento dessa experiência. Porque é o momento que você tem que se olhar e ver a obra-prima que Deus criou. A partir do momento que eu ofendo alguém, eu estou ofendendo uma obra-prima que Deus criou. E se eu estou ofendendo uma obra-prima que Deus criou, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente vir aqui neste altar, ministrar a palavra, ou muitas vezes cantar no louvor. Fazer a vontade de Deus, queridos, é por completo. Agora eu vou dizer algo a você. A pior agressão é a você próprio. A pior agressão é você olhar para você e achar que você não é nada. A pior agressão é você olhar para você e achar quantas pessoas se olham no espelho e não se gostam. Quantas pessoas aparecem ali no cabelo branco e já ficam desesperadas. Quantas pessoas aparecem uma ruga e nem sabe nem é uma ruga, é porque você sorri e você já está desesperado. Quantas pessoas estão ficando ali, quem sabe, mais velhas e ficam desesperadas? A partir do momento que nós ficamos mais velhos, queridos, nós adquirimos experiência. Experiência da vida. Experiência da palavra do Senhor. Experiências com os nossos filhos. Quantas pessoas podem obter essa experiência? Quantas pessoas vão ter a oportunidade de ter tantos e tantos anos de vida? Não sei se os irmãos ouviram falar, eu fiquei sabendo há alguns dias atrás, uma criança que morreu de infarto, de 4 anos. Quantos anos de vida ela não teria pela frente? E hoje você tem essa oportunidade de estar na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E de repente perde essa oportunidade por nada. Mas eu te digo, se Deus te criou, é porque Ele tinha algo maravilhoso para você. Se Deus te criou, é porque os planos que Deus tem na tua vida, diabo algum pode frustrar. Diabo algum pode tomar as promessas que Deus impôs na tua vida. Então eu te digo nesta noite, que a partir do momento que você se sentir só, a partir do momento que você se sentir apenas mais uma multidão, a partir do momento que você se sentir tão pequeno diante das adversidades, faça essa experiência. Eu tenho certeza que todos aqui têm um espelho, né? Amém? Faça essa experiência na sua casa. Fala, hoje eu vou falar com Deus. Olha se olha a obra-prima que Deus criou. Olha a obra-prima, o que Ele confiou em você, a beleza que tem no teu interior, a beleza que você tem por fora. Porque muitas pessoas falam assim, tem pessoas feias. Eu vou ser sincero com os irmãos, eu creio que não tem pessoas feias. Tem pessoas que não valorizam o que tem. Porque todos aqui podem ser lindos na presença do Senhor. Observa, você é uma pessoa que começou a vir na igreja. Ou seja, vê se você lembra de alguém que está aqui, que você viu ela desde o começo. Olha que lindo o semblante desta pessoa hoje. Mas o que é mais incrível, a própria pessoa não vê. Ela não vê a diferença que fez na vida dela, estar na presença do Senhor. Porque muitos aí fora, quantas pessoas ali fazem plástico, quantas pessoas morreram, tentando melhorar algo que Deus deu. Melhorar para quê? O que Deus fez, queridos, é perfeito. Mas eu engordei. Faz um regime, né? Isso aí não é pecado, irmãos. Não é. Eu estou muito magro, come mais um pouquinho.
receber. Comendo em mim, engorda. Então quem quer engordar aí, ó? Amém? Então eu te digo nessa noite, meu cabelo está bem diferente. Troca de creme de cabelo, irmãos. Faz um teste, né? Faz uma hidratação. Porque eu te digo, não é difícil nós estarmos na presença do Senhor. Mas o mais difícil é nós nos rejeitarmos na presença do Senhor. Como muitas vezes vamos chegar aqui e falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, sendo que nós estamos renunciando aquilo que Deus nos deu. Quando nós renunciamos algo que Deus nos deu, querido, nós estamos rejeitando a Deus. Os irmãos concordam? Amém? Se os irmãos não concordam, pode falar. Vocês são livres para dar opiniões, irmãos. Porque eu penso assim. Se eu estou rejeitando algo que Deus me deu, é porque eu estou rejeitando a Deus. Porque Deus, Ele nos criou de uma forma tão maravilhosa. De uma forma tão extraordinária. E eu vou te provar isso nesta noite. Ali em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Amém? Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Amém? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Amém? Sobe aí, amém? Mais uma vez. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Olha que bênção. Olha o que Deus está dizendo para você nesta noite. Antes que a sua mãe visse ali o seu rostinho maravilhoso após 9 meses, Deus ele já tinha planejado o teu semblante. Aleluia. Deus ele já tinha planejado as suas vitórias. Deus ele já tinha feito promessas na tua vida. Muitos não têm essas promessas reveladas. Mas eu te digo nesta noite, quando nós temos o privilégio de estar na presença do Senhor e ver as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida, amados, é maravilhoso. Então eu te digo nesta noite, mais uma vez, quando nós nos rejeitamos, nós rejeitamos a Deus. Porque Deus está dizendo ali que antes que você se formasse, Ele te conheceu. Então se Ele te conheceu, não é por acaso que você nasceu. Quando eu estava ali esperando meu filho, eu não tinha planejado que ele viesse à minha vida. Mas Deus tinha planejado. E olha como é maravilhoso. Um dia um chefe chegou em mim quando eu estava grávida e ele falou: você tinha planejado essa gravidez? Eu falei: não. Ele falou: não, mas Deus planejou. Eu falei: com certeza. Porque quando nós ouvimos algo assim, nós temos que confirmar. Tudo em nossas vidas são planos de Deus. Muitas vezes as coisas acontecem e nós não sabemos o motivo. Mas eu te digo, o motivo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, muitos fatos acontecem em nossas vidas e nós começamos a tentar entender. Mas as coisas de Deus muitas vezes não é para entender, é para aceitar. E se você não aceita, você rejeita o nome do Senhor. E se você rejeita o nome do Senhor, queridos, você está pecando. Então nós não devemos rejeitar o nome do Senhor Jesus. Nós não devemos rejeitar os planos que Deus tem nas nossas vidas. Porque o plano que Deus tem na minha vida é diferente, na tua vida é diferente. Mas creia nesta noite que Ele é o melhor. Então creia nesta noite que quando Deus Ele te formou, todos os traços do seu rosto, Ele já tinha planejado antes que seus pais pensassem. Antes que eles imaginassem como você seria. Eu tinha um complexo tão grande, né? Em relação às minhas irmãs com o meu cabelo, eu falava: gente, não é possível, né? Porque minha mãe ela tem um cabelo assim, bem liso. Já meu pai tem aquele cabelo abençoado, né? Eu falei: oh meu Deus do céu. Sempre que eu me olhava no espelho, eu falava: tem que dar um jeito, não tinha como. Eu não me aceitava. Mas quando eu passei a entender a palavra do Senhor, queridos, diz a palavra do Senhor que nada é impossível para Deus. E eu devo dizer aos irmãos que durante até os meus 13 anos, 13, 14 anos, até quando eu não interessava muito, eu vinha na casa do Senhor, mas eu não via muita palavra de Deus, eu não estava ali, né, meditando. Até essa idade eu tinha meu cabelo, eu nunca havia cortado ele estava aqui. Não crescia, não desenvolvia. E de repente eu comecei a ver a palavra do Senhor, e sabe de uma coisa?
situação. Eu não me preocupava mais. Eu começava o quê? A usar as estratégias, eu tenho certeza que Deus deu. Né? Igual eu disse para os irmãos, creme, hidratação. Muitas pessoas falam, mas eu vou cortar. Pode cortar. Mas eu te digo nessa noite, muitas vezes, querido, nós temos que procurar o caminho mais fácil, que é na presença do Senhor. E também muitas vezes ir por um caminho mais difícil que vai desagradar a Deus, se você pode ir por um caminho mais simples que Deus te deu. Quantas pessoas rejeitam algo que Deus deu e querem fazer o que o homem deu, achando que é o caminho mais simples. Mas eu te digo, esse é o caminho mais longo, porque quando nós fazemos algo que desagrada o nome do Senhor, nós somos cobrados. E muitas vezes a cobrança, ela é pesada. E não entendemos o porquê, mas eu te digo nessa noite, Deus ele vai te fazer entender a palavra do Senhor. Mas quando você meditar nela, e quando você dá crédito à palavra do Senhor, porque Deus ele tem planos maravilhosos. E eu te digo nessa noite, não importa como o homem olha para você, não importa o que dizem de você, como aquele louvor maravilhoso que a irmã Angélica cantou, não importa o que eles estão pensando. Porque eu tenho mais uma palavrinha para finalizar aqui, no livro de 1 Samuel 16, versículo 7. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Amém? 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Amém? Você está feliz nesta noite? Você vai se olhar no espelho e falar, olha que obra-prima que Deus fez? Amém? Quando alguém olhar para você e achar que você não é nada, simplesmente repreenda espiritualmente. E pense apenas na obra-prima que Deus fez, porque aqui diz a palavra do Senhor que Deus ele não vê como o homem vê. Imagina se Deus vesse como o homem vê. Como ficaria a situação deste mundo? Como que ficaria a tua situação com o teu próximo? Se nós fôssemos ter que ser julgados lá no dia em que Jesus Cristo voltar pelo homem. Antes que Jesus volte, as pessoas já estão nos julgando. As pessoas já não podem cuidar das nossas vidas. Mas o juiz é Deus. E creia nessa noite, não importa o que fizeram com você ou contra você. Seja espiritual, seja físico, seja verbal, seja sentimental. A recompensa vem do alto, queridos. Deus tem o melhor para a tua vida e o teu coração. E Deus ele não está olhando para a tua aparência. Neste momento ele está olhando para o teu coração. Então se ele está olhando para o teu coração, eu creio que ele está bem aberto para receber a palavra do Senhor, amém? Então eu gostaria de pedir a irmã Viviane que louve o louvor nesta noite, que você fique de pé. Feche os teus olhos nesta noite. Porque este louvor é direto para o teu coração. Aleluia, Jesus. E as palmas louvam, Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glorifique o nome santo do Senhor Jesus. Igreja de Deus nessa noite. Seus sonhos, os seus planos, seus projetos não vão em nada. Já falaram que você
Senhor, para ele, para ela.